20. Aleluias. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei aonde? Em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Senhor, nós queremos te louvar, queremos bendizer e glorificar o nome do Senhor. Obrigado a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na tua presença. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando agora as nossas vidas, por meio da tua palavra. Eu me humilho diante do Senhor, reconheço que eu não sou nada, e nada posso fazer se não for através de ti. Eu olho, ó Deus, para a cruz, e enxergo, ó Deus, a cruz vazia, porque alguém morreu naquela cruz, para que hoje eu pudesse estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo. Então reconheço, Deus, que eu não sou nada, e que tudo quem faz é o Senhor. E eu peço a tua bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus, e sobre a vida de cada um que nos acompanha nesta noite. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. É um texto conhecido por todos nós, não é verdade? Apocalipse, quando nós falamos Apocalipse 3:20, logo nós lembramos daquilo que Jesus estava falando para essa igreja, uma das 7 igrejas que João, o apóstolo João, ele escreveu ali, enquanto ele estava ali na ilha de Patmos, e Jesus apareceu, se revelou a ele, e deu as 7 cartas, direcionadas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia. E uma dessas igrejas era a igreja de Laodiceia, que eu até falei, não lembro quando eu falei sobre essa igreja, era uma igreja que achava que tinha de tudo, mas na realidade para Deus eles não tinham nada. Era uma igreja que achava que era próspera, era uma igreja que achava que era rica, mas para Deus eles não passavam de miseráveis, pobres, cegos e nus. E uma das coisas que me chama muito a atenção, queridos, neste versículo, quando Jesus, porque é o próprio Senhor Jesus está dizendo, e quando eu falo igreja, estou falando daqueles irmãos que se reuniam ali. Eles achavam que já tinham de tudo, mas na realidade eles não tinham nada. Porque sem Jesus, queridos, a gente pode ter tudo, mas sem Jesus a gente não tem nada. Isso, o tudo se torna em nada. Sabe por quê? Porque na realidade essa igreja era uma igreja muito próspera. Você for olhar e Jesus testemunhando e falando acerca daquilo que eles falavam, e se eles falavam era porque eles viviam, mas só que o coração deles estavam totalmente distante da presença do Senhor. E o fato é que Jesus estava do lado de fora da casa, que Jesus não estava ali dentro daquela igreja, que Jesus não estava ali participando daquela comunidade, que Jesus não estava ali fazendo parte da vida daqueles irmãos ali de Laodiceia, pelo fato dele dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém está batendo na porta é porque ele não está do lado de dentro, ele está do lado de fora. E ele está batendo para quê? Para entrar. E aí Jesus ele fala: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E hoje eu quero falar sobre isso. E o tema da mensagem é: a casa é sua. A casa é sua. A sua vida é de Jesus. Quando eu digo a casa é sua, estou dizendo a minha vida, estou dizendo a minha família. Nós devemos permitir Jesus fazer parte da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. E Jesus estava aqui querendo entrar naquela casa, ele estava do lado de fora. Estamos vivendo um tempo em que as famílias estão tendo a oportunidade, a rica oportunidade de permitir Jesus entrar em suas casas.
dentro dessa situação, dentro deste momento a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje, essa pandemia, onde pela necessidade, e assim eu entendo, queridos, eu tenho que entender, eu tenho que acreditar, aliás, por mais que às vezes eu não entenda, tem muitas coisas que nós não vamos entender. E aí é onde deve entrar a nossa fé e acreditar que Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. E acreditar que este Deus, Ele é soberano. Você acha que uma pandemia, meu irmão, pode intimidar Deus? Você acha que uma pandemia pode paralisar o Senhor? Muitas coisas ficaram paralisadas, muitas coisas fechou, muitas coisas deixou de funcionar. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus continua trabalhando, Deus continua agindo, Deus continua se movendo. E Deus, Ele é Deus, e tudo vai convergir, tudo vai ser direcionado de acordo à vontade dEle. Então, hoje nós estamos vivendo essa situação, e o que acontece dentro desse contexto, deste cenário que nós estamos vivendo hoje? Quando você, quando eu, quando nós, quando muitas igrejas imaginariam que estaríamos hoje diante de uma câmera. Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo culto ao vivo, live, acompanhando aqui, através da internet, do Facebook, eu estou me vendo aqui, Quando que nós iríamos imaginar que isso um dia iria acontecer? E dentro disso, queridos, eu tenho que olhar com um outro olhar. Aqueles irmãos que já têm o hábito, têm o costume, como a Bíblia diz em Hebreus, que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de algum. Tem pessoas que não vêm à igreja porque é o costume da pessoa. Ela não tem o costume de vir à igreja. Aqueles que têm esse costume e não estão vindo é por causa da situação, mas o costume deles é estar na igreja. E nós temos essa ciência: aqueles que têm o costume, aqueles que já têm o hábito de vir à igreja, eles não vão ter nenhuma dificuldade de voltar, de vir para a igreja. Mas aqueles que já não tinham costume, mas aí eu entendo, queridos, o que? Dessa maneira, as pessoas não estavam tendo o costume de vir à igreja, e aí o que Deus fez? Começou a levar a igreja para dentro dos lares, começou a levar a igreja para as pessoas, para que elas possam se acostumar a cultuar a Deus. Quantas pessoas não estão nos acompanhando hoje através da internet, não somente através da nossa igreja, mas tantas outras igrejas. Você hoje vai no Face, você vai hoje no YouTube, você vai ver live lá, vai ver um monte de cultos online, um monte de culto ao vivo. Hoje as redes sociais estão recheadas de cultos ao vivo, de lives, de cultos, de igrejas que estão cultuando, que estão ali transmitindo o culto pelas redes sociais, pelo Face. Você abre o Face, você vai ver lá, tem um monte de culto ao vivo, um monte de live, um monte de igreja fazendo culto, nesse exato momento. E o que eu vejo em tudo isso? Eu vejo Deus levando a igreja para aqueles que não tinham hábito de vir à igreja, para que essas pessoas que não tinham hábito de vir à igreja, Deus levou a igreja, está levando a igreja através das redes sociais, para que as pessoas possam entender e voltar ao primeiro amor, e voltar à essência de tudo, e voltar a cultuar a Deus novamente. E quando a pessoa entender, quando a pessoa compreender, e quando a pessoa tornar a ter este hábito, retornar a ter este costume, quando as coisas voltarem ao normal, ela não vai ter dificuldade para voltar. Por isso que assim Deus está fazendo. E hoje nós vemos as famílias. Depois não adianta, meus irmãos, reclamar. Depois não adianta dizer que Deus não se preocupa, que não se importa comigo, com você, com a sua família, com a sociedade, com a humanidade. Porque nós vemos a misericórdia de Deus. As pessoas não tinham hábito de vir à igreja, e Deus, pela sua misericórdia, está levando a igreja até as pessoas. As pessoas não tinham hábito de vir ao culto, e Deus, pela sua misericórdia, está levando o culto para dentro dos lares. Então não haverá desculpa, porque a oportunidade é para todos.
Então nós devemos aproveitar este momento, devemos aproveitar essa oportunidade qual nós estamos tendo. Mas Jesus, nós devemos entender uma coisa: Jesus ele só entra aonde ele é convidado. Se as pessoas não permitir Jesus entrar, ele não vai invadir, ele não vai violentar a sua vontade, ele não vai forçar a porta, ele não força. A Bíblia diz que ele não estava ali forçando a maçaneta, a Bíblia diz que ele estava batendo. Bater uma coisa, tentar forçar, tentar abrir é outra, é invasão de privacidade. Mas ele não vai invadir a nossa privacidade, ele não vai invadir as nossas vidas, ele não é um intruso, ele não é um invasor, ele é educado, ele bate. E assim nós devemos permitir Jesus entrar em nossa casa e fazer parte da nossa família. Quando alguém chega na sua casa, uma pessoa que você tem intimidade, uma pessoa que você tem relacionamento, porque você não vai chegar, uma pessoa que você nunca viu na sua vida, uma pessoa que você nem sabe quem é, você não vai chegar, abrir a porta da sua casa e dizer: ó, pode vir entrar, pode ficar aí à vontade. Não, a gente não faz isso. Por isso que nós devemos aprender a conhecer esse Jesus, que ele não vai invadir a nossa privacidade. Primeiro ele se revela, primeiro ele mostra quem ele é, primeiro ele se identifica. Quando nós lemos aqui as cartas das 7 igrejas, primeira preocupação que Jesus teve é dele ter se identificado, ele ter falado: eu sou, como nessa carta que nós estamos lendo aqui, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele vem se apresentando nas outras cartas, ele vem dizendo: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E assim ele se apresentou nas 7 cartas que ele escreveu, através que ele deu para João escrever. Ele se apresentou primeiramente: eu sou Jesus, para depois ele falar: deixa eu entrar. E uma pessoa, quando você chega, alguém que você conhece, que você tem afinidade, quando a pessoa entra, você fala o que? Olha, fique à vontade. Não é assim? Quando chega alguém na sua casa, você fala: olha, fique à vontade. Se quiser ir beber água, a geladeira está ali. Quiser ir no banheiro, o banheiro está aqui. Quiser sentar, olha, a casa é sua. E é o que nós devemos falar para Jesus: entra, Jesus, fica à vontade, porque a casa é sua. A casa, ela pertence ao Senhor. E quero compartilhar com vocês aqui, vamos ver algumas casas que Jesus entrou e o que aconteceu por Jesus ter entrado nessa casa. E assim nós devemos acreditar, meu irmão, como que é bom nós termos essa oportunidade, termos este privilégio. E que as portas da nossa vida, que a porta da nossa casa esteja sempre aberta, e que Jesus nunca venha precisar ter que bater, porque se Ele tiver que bater, significa que fechamos a porta para Ele. Nós não podemos fechar as portas para Deus. Quantas famílias têm fechado as portas para o Senhor? Quantas famílias não estão aproveitando essa oportunidade? E aí nós vamos aqui ver algumas casas. Quero aqui destacar algumas simplesmente, porque tem várias. Se nós formos ler na Bíblia, tem muitas casas que assim, Deus, Jesus, Ele entrou e grandes coisas aconteceram. A primeira casa que eu quero compartilhar com vocês aqui é a casa de Pedro, o discípulo de Jesus. E nós, não precisa abrir não, vou ler aqui se você quiser anotar, para depois você estar fazendo uma meditação. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 14 e 15, que fala: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse de cama com febre.
Versículo 15: tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que entrou aonde? Jesus entrou aonde? Na casa de Pedro. E como eu disse, Jesus ele só entra onde ele é convidado. E se Jesus entrou ali na casa de Pedro, é porque Pedro o convidou, é porque Pedro o chamou. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Pedro. E assim também é o que ele quer realizar e fazer em muitas casas nessa noite. Às vezes tem muitas pessoas que acham que Jesus está dentro, mas na realidade essas pessoas, essas famílias já colocou Jesus há muito tempo para fora de casa, por não buscar a presença dEle, por não ter intimidade com Ele, por não ter comunhão com Ele, por não obedecer os seus princípios, por não seguir. Não adianta dizer, eu sou de Jesus. Se você for perguntar, se nós formos perguntar para as pessoas, olha, a sua vida pertence a Deus? Claro, a minha vida é de Jesus, mas como que essa vida está sendo de Jesus? Então Jesus ele foi bem claro: aqueles que quiserem me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Então nós devemos estar vivendo uma vida de renúncia, de abnegação, de entrega. Não é seguir, não é viver com Jesus de qualquer jeito. Muitas famílias têm permitido tantas outras coisas entrar na sua casa. Muitas pessoas têm permitido tantas outras coisas entrar no seu coração e têm deixado Jesus de lado. Quantas famílias estão deixando Jesus de lado? Quantos irmãos em Cristo Jesus, assim como os irmãos lá aqui da igreja de Laodiceia, estão deixando Jesus de lado? Estão se preocupando com seus próprios interesses, estão voltados para suas próprias vontades, estão voltados para os seus próprios prazeres e estão deixando Jesus de lado, estão colocando Jesus para fora. Quantos irmãos nesse meio tempo, ao qual nós estamos vivendo nessa pandemia, já têm deixado Jesus de lado e têm vivido a sua vida de qualquer jeito, não têm orado, não têm lido a Bíblia, não têm buscado a presença do Senhor, não têm tido relacionamento com Deus. Quantos irmãos têm deixado de fazer a obra de Deus, se preocupando simplesmente em fazer a sua obra, em trabalhar para si mesmo? E aí Jesus já está muito tempo para fora de casa. Pedro ele permitiu que Jesus entrasse. E assim quando Jesus entrou, o que aconteceu, meu irmão? Jesus ele viu uma situação que estava acontecendo, havia um problema. E qual era o problema? A sogra de Pedro estava acamada. A Bíblia só fala que ela estava com febre. Alguma coisa, algo que estava ocasionando, alguma coisa que estava gerando aquela febre nela. Provavelmente ela estava passando uma dificuldade muito grande na vida, na área da saúde, e ela estava de cama. E quando Jesus entrou na casa de Pedro, ele viu. Por isso é importante nós termos a porta da nossa casa aberta. Por isso é importante nós ter Jesus dentro da nossa casa, porque Ele vai ver aquelas situações, aqueles problemas que precisam de uma mudança, que precisa de um milagre, que precisa de uma intervenção, de um poder que só Ele pode realizar e fazer. E a Bíblia diz que quando Jesus ele viu, no versículo 15 diz que Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Olha só, o milagre aconteceu, meu irmão. E por isso é importante nós deixarmos Jesus entrar na nossa casa. Por isso é importante nós deixarmos Jesus fazer parte da nossa vida. Por isso é importante nós estarmos nos cuidando, nos policiando, nós estarmos vigiando, para não deixarmos as coisas da vida tomar o lugar de Deus no nosso coração, na nossa casa, na nossa família.
Por isso é importante nós estarmos sempre deixando Jesus, falando para Jesus: Senhor Jesus, fique à vontade, a casa é sua, faz o que o Senhor quiser fazer, realize o que o Senhor quiser realizar, mude o que o Senhor quiser mudar, tira o que o Senhor quiser tirar, faz o que o Senhor quiser fazer, porque a casa é sua. Quando nós dizemos para alguém: pode ficar à vontade, a casa é sua, nós estamos fazendo o quê? Dando a essa pessoa liberdade, dando a essa pessoa autonomia. E quando nós falamos para Jesus: Senhor, a minha vida é sua, a minha casa é sua, a minha família pertence ao Senhor, nós estamos dizendo: nós somos do Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser, o Senhor tem toda a liberdade de realizar aquilo que o Senhor quer realizar. E quantas vidas, quantas famílias tornam a dizer, tem dado lugar a tantas outras coisas, a tantas pessoas até mesmo, que vão prejudicar, que vão causar dano, que vão causar prejuízo, e não permite Jesus entrar. Porque quando Jesus ele entra, querido, ele não vai fazer nenhum mal. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele, pelo contrário, ele vai fazer um bem danado. Ele vai fazer algo maravilhoso, porque muitos lares estão perecendo, porque muitas famílias estão perecendo, porque muitos lares estão sendo destruídos, porque não tem deixado Jesus entrar, porque não tem aberto as portas, não tem permitido Jesus entrar. Jesus ele está batendo há quanto tempo, meu irmão? Há quanto tempo Jesus está batendo na porta das casas? Há quanto tempo Jesus está batendo na porta dos corações? E há quanto tempo Jesus vai bater? Quanto isso vai durar? Mesmo em meio à pandemia, meio a tudo isso, até mesmo quando a igreja estava fechada, quando não podia fazer os cultos presenciais como nós estamos fazendo aí, assim, mesmo assim Deus proveu da tecnologia para que nós pudéssemos estar transmitindo e pregando a palavra de Deus, e mediante a isso é Deus batendo na porta do coração, e as pessoas não estão deixando Ele entrar. Ele não é mal educado, não, mas Ele é persistente, Ele é perseverante, Ele nunca vai desistir, mas haverá um momento que não vai haver mais jeito. Era que nem na época de Noé, lembra Noé pregando ali? 120 anos, construindo a arca ali, e construindo a arca aí, pregando, e as pessoas não permitiam Deus entrar, as pessoas não abriam o coração para Deus, até que houve um momento que Deus teve que fazer algo que as pessoas sempre fizeram para Ele: fechou a porta. E a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém abre. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca por lado de fora, e só Noé e sua família foram preservados, foram poupados, foram salvos. Por quê? Porque eles deixaram Deus entrar. Eles deixaram Jesus fazer parte da vida deles. Então até quando Jesus vai estar batendo na porta? Até quando o Evangelho vai estar sendo pregado? Nós não sabemos, mas uma hora vai acabar. Aí a porta que hoje está aberta, Jesus ele diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim achará pastagem. Jesus ele é a porta, e essa porta ela está aberta para nós entrarmos por ela. Mas só que para Jesus entrar na nossa vida, Ele tem que bater, porque a porta está fechada, voltada de acordo com os nossos próprios interesses. Nós fechamos porque nós queremos viver do nosso jeito, nós fechamos porque nós não queremos abrir mão de muitas coisas, nós fechamos porque nós queremos viver os prazeres deste mundo, nós fechamos porque se nós abrirmos, nós vamos ter que deixar de fazer algumas coisas que nós gostamos de fazer. Mas o que é melhor, irmão? Fechar a porta para Deus e viver do nosso jeito, ou abrir a porta para o Senhor e deixar Ele fazer aquilo que Ele quer fazer, e chegar um dia e nós entrarmos pelas portais eternos? Quando Ele abrir, entram, porque aqui agora a casa é de vocês. Vocês falaram para mim enquanto vocês estavam lá na terra: a casa é sua, a minha vida é sua. Agora, por vocês terem sido fiéis a mim, agora pode entrar, porque
essa casa é de vocês. Jesus ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, que eu irei preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então nós devemos deixar Jesus entrar. Jesus ele entrou na casa de Pedro e ele viu a situação, ele viu que a sua sogra estava enferma e ele tocou, ele tomou-a pela mão, ele não falou nada. A presença do Senhor Jesus é suficiente. A presença do Senhor Jesus na minha vida, na sua vida, basta, é suficiente, não precisa de mais nada, porque a presença dEle já vai realizar tudo aquilo que nós precisamos. E ele chegou ali, tomou-a pela mão, e a Bíblia diz que a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Olha o que Jesus fez, olha o que aconteceu por ele ter entrado na casa de Pedro. Um outro exemplo é quando Jesus entrou na casa de Jairo. Lá no livro de Lucas, eu vou ler aqui para vocês. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, diz: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos os esperavam. E então um homem chamado Jairo dirigiu-se da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe, olha só, que fosse a sua casa. Versículo 42, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Então Jesus, a caminho, a multidão comprimia. Versículo 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Versículo 50, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Versículo 52, enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chores, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou-a pela mão e disse: menina, levanta-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe desse de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Então nós olhamos aqui e vemos o que aconteceu na casa desse homem, pelo fato dele ter permitido Jesus entrar. Estava ali Jesus caminhando com a multidão, juntamente com seus discípulos. De repente chega diante dele quem? Jairo, um dos principais da sinagoga, um homem importante. Mas havia um problema muito grande que estava acontecendo na sua casa. A Bíblia diz que a sua filha, que tinha cerca de 12 anos, estava terrivelmente enferma, estava à beira da morte. E a Bíblia diz que este homem, ele chegou e se prostrou aos pés de Jesus e implorou que Jesus fizesse o quê? Que Jesus fosse com ele até a sua casa. Como eu disse, Jesus ele só entra onde ele é convidado. Ele não vai invadir a nossa privacidade. E aqui Jairo estava fazendo o quê? Convidando Jesus, de uma certa forma implorando, para que Jesus pudesse ir até a sua casa. Porque ele tinha uma filha, era uma filha única. Então olha o desespero daquele homem. Mas ele entendia que Jesus ele precisava, que a sua casa precisava de Jesus. Você reconhece que a sua casa precisa de Jesus? Como que está a sua casa hoje? Como que está a sua família hoje? Está vivendo alguma situação difícil? Está passando por algum problema difícil? Deixa Jesus entrar, e você vai ver o que Ele vai fazer.
Você vai ver o que Ele vai realizar, o que Ele vai operar. E a Bíblia diz que Jesus foi com Jairo. Aí no meio do caminho nós sabemos da história, que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue parou, aí foi curada. E aí quando Jesus ele estava dando atenção para aquela mulher, chegou alguns da casa de Jairo, trazendo uma notícia que não era muito agradável, dizendo: Jairo, a sua filha infelizmente morreu, não incomodes mais o mestre. Jairo ele poderia ter feito o quê? Senhor, não precisa mais não precisa ir na minha casa. Jairo ele poderia ter fechado as portas, ele poderia ter deixado Jesus: olha, o Senhor demorou demais. Não é Jesus que demora, meu irmão, é nós que não deixamos Ele agir. Deus ele poderia ter mudado a história da sua casa, Ele poderia ter mudado a história da sua família há muito tempo. Não é Ele que está demorando, é você que está retardando o processo, o milagre que Deus pode realizar e fazer na sua casa e na sua família. E a Bíblia diz que foi ali, mas aí Jesus ouviu, não quero entrar aqui nesses detalhes, ouviu e disse para Jairo: Jairo, não temas. Em outras palavras, não se preocupe, porque a sua filha, ela vai viver, ela vai ser curada. Creia simplesmente. E quando, versículo 51, quando chegou à casa de Jairo, ou seja, Jesus ele chegou até a casa de Jairo. Por que Jesus chegou até a casa de Jairo? Porque Jairo o convidou, porque Jairo o chamou, porque Jairo abriu a porta da sua casa. Ele era um homem de posição, ele poderia ter tentado outros recursos para poder sanar a situação, para poder melhorar a situação da sua filha, mas ele entendeu e compreendeu quanto tempo ele não deixou a sua porta fechada. Ele provavelmente conhecia, ele já tinha ouvido falar de Jesus, provavelmente ele já sabia quem era Jesus, pelo fato de ele ter ido até Jesus. Alguém pode ter falado, mas no momento ele não estava precisando, no momento estava tudo bem, eu sou o servo, um dos principais da sinagoga, está tudo bem, está tudo tranquilo. E quantas vezes alguém ali falou para Jairo, quantas vezes alguém pode ter, não estou dizendo que isso aconteceu, pode porventura ter acontecido, alguém ter falado de Jesus para Jairo, mas Jairo sempre com o seu coração fechado, sempre com a porta da sua família fechada e não permitindo. Mas só que houve um momento que Jairo reconheceu que precisava, que necessitava abrir a porta da sua casa para Jesus entrar, porque só Ele tinha o poder de mudar e transformar o seu lar e a sua casa. Só Jesus tem este poder de transformar lares, só Jesus tem este poder de transformar famílias, só Jesus tem este poder de transformar vidas. Mas para isso acontecer, tem que deixar Ele entrar, tem que convidar Ele, tem que permitir Ele entrar na sua vida, entrar na sua casa. E às vezes você pode estar dizendo, e eu torno a falar: mas eu já deixei Jesus entrar. Mas será que Ele continua aí dentro? Será que Ele continua? Às vezes você pode ter deixado esse Jesus para o lado de fora em alguma ocasião, em algum momento na sua vida, quando você começou a buscar os seus próprios interesses, quando nós começamos a nos esquecer de Deus, quando nós nos esquecemos que esse Deus Ele é real, quando nós começamos a viver do nosso jeito, da nossa maneira. Em outras palavras, de uma certa forma nós estamos deixando Jesus para fora. Que Deus Ele possa nessa noite encontrar as portas dos corações, das casas, das famílias abertas, e principalmente daqueles que um dia deixou Jesus do lado de fora, deixou Deus de lado, que nessa noite possa retornar ao primeiro amor, que nessa noite possa voltar novamente para a presença do Senhor e falar: Jesus, tem misericórdia, me perdoa, porque o Senhor estava do lado de fora, mas eu não quero que isso aconteça mais. Pode entrar, porque a casa é sua. A casa é sua. Era o que Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia, era o que Jesus estava falando para eles, era o que Jesus estava dizendo: olha, eu estou à porta e bato, eu estou aí batendo, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se converter, vocês têm que se quebrantar, vocês têm que voltar para os meus caminhos, deixa eu entrar. Vocês me deixaram do lado de fora, mas mesmo assim eu perdoo vocês, deixa eu entrar, porque eu vou entrar na casa e nós vamos nos alegrar novamente. A Bíblia diz que Jesus ele chegou à casa de Jairo,
E algo interessante na continuação do versículo 51 diz assim: e quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Quem que não deixou ninguém entrar? Foi Jairo? Foi Jesus. E quem que era o anfitrião? Quem era o dono da casa? Era Jairo. E aí Jesus, ele chega e aí ele dá uma ordem: olha, ninguém vai entrar, não vou deixar ninguém entrar, só os meus discípulos, o pai e a mãe da criança. Então quando nós deixamos, quando nós permitimos Jesus entrar, queridos, nós devemos estar sensíveis, nós devemos deixar ele fazer o que ele tem que fazer. Jairo, ele poderia muito bem ter aqui, né, ser contra, se opor a essa atitude que Jesus fez. Mas peraí, Jesus, que negócio é esse? Está aqui todos os meus parentes, os meus amigos, as pessoas estão aqui todas chorando, eu trouxe o Senhor aqui para que pudesse realizar e curar a vida da minha filha, mas o Senhor já chegou aqui já dando ordem? O Senhor já chegou aqui dizendo, ó, ninguém, não deixando ninguém entrar. Como? Eles estão aqui me acompanhando, eles estão aqui todos esses dias chorando, me consolando, estão aqui com a minha esposa, estão aqui me ajudando, e agora como que negócio é esse? Jesus, queridos, ele vai fazer algumas coisas que às vezes nós não compreendemos e não entendemos. Sabe por que Jesus não estava deixando aquelas pessoas entrarem? Porque elas iriam atrapalhar. E existem muitas coisas que está atrapalhando muitas vidas, que está atrapalhando as pessoas a terem comunhão com Deus, que está atrapalhando as pessoas a viverem o sobrenatural do Senhor, que está atrapalhando pessoas, que estão atrapalhando Deus realizar e fazer um grande milagre. E quando nós deixamos Jesus entrar, nós, como falamos, né, Senhor, pode entrar, porque a casa é sua, fique à vontade, pode ter a certeza, meu querido, que Ele vai impedir muitas coisas de entrar na nossa casa, que Ele vai impedir muitas coisas de entrar na nossa família, coisas que vai prejudicar, coisas que vai desanimar. Aquelas pessoas estavam para baixo, aquelas pessoas estavam desanimadas, estavam com pessimismo, elas estavam ali vivendo uma incredulidade, quando Jesus disse, olha, ela não está morta, ela está dormindo, a Bíblia diz que eles riram. Como que pode acontecer uma coisa dessa? As pessoas não estavam chorando, como de uma hora para outra o sentimento inverte, o sentimento muda, o choro se tornou em riso, começaram a rir de Jesus. Então por isso que Jesus não permitiu que eles entrassem. E assim às vezes acontece, ou na maioria das vezes, ou todas as vezes acontece conosco. Jesus muitas vezes ele vai fechar a porta da nossa casa, vai fechar a porta do nosso coração, para que nada venha entrar, coisas que venham gerar algum prejuízo, coisas que venham gerar algum desânimo, coisas que vai gerar incredulidade, coisas que vai gerar algum tipo de coisa, alguma coisa que não vai ser para o nosso bem. Jesus lhe falou, não deixou ninguém entrar. Ó, vocês podem ficar do lado de fora, fecha a porta. E Jesus ele foi, e quando todo o povo estava ali lamentando, no versículo 53, e todos começaram a rir dele, pois sabia que ela estava morta. Para Jesus, a morte é que nem um sono profundo. É como você está ali dormindo, passou da hora, outra pessoa chega aí, levanta, está na hora, você desperta, acorda. Assim é o que Jesus estava falando. Eu vou despertar ela. Por isso que ele disse, aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós não vamos morrer. Nós vamos passar por um período de sono, e Ele vai nos despertar para a verdadeira vida. E Ele vai nos despertar para vivermos a glória. E quando nós abrirmos os nossos olhos, não vai ser como nós acordamos de manhã, porque nós vamos ver coisas inefáveis, vamos ver coisas incríveis, vamos ver coisas maravilhosas. E é o que Jesus estava falando que ia acontecer. E no versículo 54, mas ele tomou-a pela mão e disse, menina, levanta-se. E o espírito dela voltou,
E ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que desse de comer. E os pais dela ficaram maravilhados. Olha o que aconteceu. Por Jesus ter entrado nessa casa, um grande milagre aconteceu ali, irmãos. Um grande milagre. Aquela menina, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que o espírito dela voltou. Só existe um que tem esse poder, e esse um é Deus, de trazer a pessoa à vida novamente. E ela se levantou, e Jesus viu que ela estava com fome, e Jesus foi dar de comer, que ela dormiu muito. E aí foi, Deus de comer, e a Bíblia diz no versículo 56 que os pais ficaram maravilhados. Como que não vai ficar, meu irmão? Como que não vai ficar maravilhado diante de um milagre, diante de um feito maravilhoso, a qual eles presenciaram? E por isso é importante nós deixarmos Jesus entrar na nossa casa, porque nós iremos presenciar grandes coisas. Nós vamos ver o que Jesus é capaz de realizar e de fazer. Você já tem vivido isso, amém? Eu já tenho vivido isso, porque a casa é sua. A casa é sua, Jesus. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E quando Ele entra, com toda certeza, o milagre acontece. E o terceiro e último exemplo de uma casa que Jesus entrou e o que aconteceu, é a casa de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1 assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo ele de pequena estatura, não o conhecia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, e ele se hospeda na casa de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse a Jesus: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então nós olhamos aqui, vemos a história de Zaqueu, um cobrador de impostos, um publicano, e olhando, dentro daquilo que as pessoas olhavam, era um homem pecador, era um homem sujo, em outras palavras, um homem corrupto, que ele cobrava ali impostos, e a maioria dos cobradores de impostos, eles cobravam de coisas que a gente não sabe nos dias de hoje, extorquia o povo, cobrava além daquilo que era necessário, além daquilo que lhe era devido. E assim Zaqueu, ele era conhecido como homem pecador. Quando Jesus entrou, as pessoas começaram a se queixar. Ele se hospeda na casa de um homem pecador, de um homem corrupto. Mas só que alguma coisa aconteceu no coração daquele homem corrupto. Alguma coisa aconteceu no coração daquele homem pecador. Ele teve um desejo de conhecer Jesus. E quando Jesus estava ali, ele querendo ver Jesus, e ele não conseguia porque ele era pequeno. E eu vejo Deus, queridos, em todas as coisas. Nos mínimos detalhes eu vejo Deus providenciando tudo. Por isso eu sempre costumo dizer, queridos, Deus ele dá oportunidade para todos nós. E Deus ele cria situações para que nós tenhamos a chance, a oportunidade de vê-lo, de conhecê-lo. Nós não sabemos há quanto tempo aquela árvore, aquela figueira brava estava ali. Mas uma coisa eu tenho a certeza, Deus ele tocou no coração de alguém, para esse alguém chegar ali e plantar essa figueira, cuidar dessa figueira, regar aquela figueira para que ela pudesse se tornar ali uma grande árvore. Por quê? Porque Deus sabia que um dia aquela figueira iria servir para um homem subir ali, e esse homem iria ter um encontro com o filho dele.
Então Deus, ele providencia tudo, e providenciou até mesmo para Zaqueu, mesmo ele não sabendo. Deus providenciou aquela árvore, providenciou, tocou no coração de alguém para plantar aquela árvore, porque Deus sabia que aquela árvore serviria para alguém subir, para ver Jesus. Então nós devemos entender que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. E assim também, como eu disse no início, através dessas lives, Deus, ele está proporcionando um meio para que você que está aí nos acompanhando, abre a porta da sua casa para ele entrar. Assim como Deus providenciou uma árvore para Zaqueu subir, Deus, ele providenciou a tecnologia para nós transmitirmos o culto, para essa mensagem chegar ao teu coração e você conhecer Jesus. E Zaqueu, ele subindo, e quando Jesus estava ali, passando por debaixo, Jesus olhou e viu Zaqueu. E algo chamou a atenção de Jesus. O esforço daquele homem, o desejo daquele homem. Porque quando Jesus, ele nos olha, quando Jesus olha para mim, olha para você, ele não observa simplesmente a nossa aparência, ele não observa simplesmente a nossa fisionomia, ele vê o nosso desejo, ele vê o nosso coração, o que está nos impulsionando. E ele olhou e viu o que estava impulsionando Zaqueu a subir naquela árvore, a chegar àquele ponto. E aí Jesus, ele chega e fala: Zaqueu, desce, mas desce depressa. Deus, ele tem pressa. Desce dessa árvore, meu irmão. A árvore que Deus proporcionou. Em outras palavras, né? Sai só da live, não fica vivendo de live não. Jesus, ele quer entrar na sua casa, ele quer fazer parte da sua vida, da sua família. Aquela figueira foi uma bênção para Zaqueu, mas até um ponto. E Deus falou: Zaqueu, é hora de você abandonar essa figueira, e abandona rápido, porque eu tenho algo maravilhoso para fazer. E a Bíblia diz: desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Desce, Zaqueu, porque o meu propósito é de nós ficarmos aqui nessa figueira. O meu propósito, o meu desejo é entrar na sua casa. O meu desejo é fazer parte da sua vida. O meu desejo é fazer parte da sua família. E Jesus, ele falou: eu quero, era o desejo. Jesus não estava dizendo: eu vou ficar hoje aqui, eu desço depressa agora, rapaz, porque eu vou lá na sua casa. Eu estou te mandando. Não, Jesus expressou o desejo que ele estava tendo ali no coração. Zaqueu, eu quero ficar hoje na sua casa, eu tenho esse desejo. E assim também é o mesmo desejo que o Senhor tem nessa noite. Ele tem o desejo de entrar na sua vida, ele tem um desejo de entrar na sua casa, ele tem um desejo de fazer parte da sua história. Ele quer isso, mas ele não vai obrigar você a fazer isso. A Bíblia diz que Zaqueu então desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O que significa isso? Zaqueu abriu a porta da sua casa e disse: Jesus, pode entrar, que a casa é sua, fique à vontade. Jesus ali entrou e houve uma mudança naquele homem. Enquanto muitos estavam queixando-se acerca da atitude de Jesus, está hospedando a casa de um pecador, algo estava acontecendo ali naquela casa. Uma mudança estava acontecendo ali. Zaqueu estava se convertendo a Jesus. Ele disse: Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorqui em alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Zaqueu estava reconhecendo que aquilo que ele tinha feito não era bom. Zaqueu estava reconhecendo que aquilo que ele fez era errado, era pecado. E ele estava ali confessando o seu pecado ao Senhor e se convertendo. Estava havendo ali uma mudança de vida. E é isso que acontece quando Jesus entra na nossa casa. Haverá uma mudança. Haverá uma transformação. Aquela família que outrora era assim, agora vai ser mudada e transformada e se tornará modelo. E se tornará exemplo para os demais. Porque Jesus, ele disse: olha, hoje houve salvação nessa casa.
E é o que Jesus quer fazer na sua casa. Ele quer levar salvação. Ele quer levar as bênçãos. Ele quer levar o milagre. Ele quer levar a cura. Ele quer levar a providência. Ele quer levar o sustento. Mas para isso, Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. A única coisa que nós temos que fazer, queridos, é ouvir e abrir. Só que muitas vezes as pessoas ouvem e faz de conta que não é com ela. Muitas vezes as pessoas ouvem e não dá ouvido. Entra por um e sai por outro. Jesus está ali, olha a atitude que Jesus está fazendo. Ele bate, você está ouvindo? Nós ouvimos a batida e ainda Ele fala. Ele chama pelo nome. Quando alguém chega na sua casa, ô fulano, ô João, ô irmão João. É porque Ele conhece. A pessoa que está chamando ali sabe quem mora ali. E assim também Jesus, Ele te conhece. Ele sabe quem é você. E por isso Ele chama pelo nome. Ele, além de bater, Ele fala: ei, fulano, ei ciclano. Só que às vezes as pessoas fazem que nem chega aqueles TJ de domingo de manhã, né? Ixi, fica quieto. Não atende não. Toca o interfone. Vai embora, tô indo embora. Pronto, foi embora. Ufa. Aí às vezes é o que acontece com Jesus, Ele bate na porta do nosso coração. Vixe, fica quieto. Acho que foi embora. Pronto, agora deixa Jesus entrar. Ouve a voz dEle nessa noite. E qual é a atitude que nós devemos ter? É abrir. Não podemos deixar nenhuma resistência. Não podemos ter, aliás, nenhuma resistência. Quantas pessoas estão resistentes a Deus? Quantas pessoas estão resistindo ainda a esse Jesus? Mas Ele é persistente, Ele é educado. Ele não vai invadir, Ele não vai obrigar, mas Ele bate, Ele fala através das mensagens, através da pregação. E quando nós abrirmos a porta, a Bíblia diz aí que aí Ele entra. E quando Ele entra, grandes coisas acontecem. Amém? Curva a sua cabeça neste momento. Como que está a sua vida? Cada um de nós que aqui está, como que você tem acompanhado o Senhor? Será que Jesus ainda está dentro da sua vida? Será que você não tem deixado Jesus de lado? Em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, em meio à situação a qual nós estamos passando, não coloca, meu irmão, Jesus para fora da sua vida. Que você possa fazer que nem o irmão Valdovir falou aqui, ó, que pena que tem tanta gente que não abre a porta para Deus. Não faça isso, pois é a única esperança de vida eterna. Vamos cair na realidade. E como é penoso mesmo que muitas pessoas não abrem a porta para Deus. Mas eu acredito que hoje, nessa noite, não vai acontecer isso. Eu creio que Deus encontrará as portas todas abertas. Assim como Ele encontrou a porta aberta na casa de Pedro. Assim como Ele encontrou a porta aberta na casa de Jairo. Assim como Ele encontrou a porta aberta na casa de Zaqueu. E assim como Ele entrou ali, e algo tremendo Ele realizou e fez em todas essas casas, assim também Ele vai fazer na sua. Assim Ele vai fazer na sua casa, no seu lar. Qual é o milagre? Qual é a situação que você está passando, que você está enfrentando? Coloque agora diante do Senhor. Faça como
Pedro fez, faça como Jairo fez, convide Jesus, e certamente Ele vai realizar e vai operar um grande milagre. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Clamo, ó Deus, pela Tua graça, clamo, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Peço, ó Deus, que o Senhor esteja realizando e fazendo a Tua obra, realizando e fazendo a Tua vontade, ó Deus, o Teu querer em nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, esteja encontrando, ó Deus, as portas dos lares, dos corações abertas. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite, aquelas portas que outrora estava fechada, que o Senhor está batendo e chamando e pedindo, deixa eu entrar. E que essas vidas possam permitir, que possam abrir a porta do coração, abrir a porta dos seus lares e deixar Jesus entrar. E certamente grandes coisas o Senhor vai realizar e vai fazer. Abençoa cada lar, abençoa cada vida, abençoa cada família, Deus. Nós oramos nessa noite e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus, queridos. Que o Senhor nos abençoe e que nós estejamos sempre dizendo isso para o Senhor. Senhor, não precisa nem bater, porque a casa já é sua. Fique à vontade. Amém? Vamos estar nos colocando de pé, vamos estar orando. Tem alguns pedidos aqui de oração. Quero dar a paz do Senhor aqui para minha mãe. A minha mãe está acompanhando também, ó, o culto. Deus abençoe, mãe, te amo. Tem alguns pedidos de oração aqui para nós estarmos orando, para assim depois nós estarmos finalizando. A irmã Neuza está pedindo aqui oração pela sua família, pelo Itamar, o Diego, o Paulinho, o Nelson. Eles estão lá de Itanhaém, São Paulo. Vamos estar orando pela sua família, Neuza. Também nós vamos estar aqui orando. Tem outro pedido aqui. A Jo pediu aqui oração pela sua família. Vamos estar orando pela sua família, Jo, também, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja realizando e fazendo um milagre. Que todos os irmãos que estão aí nos acompanhando, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos estar orando, pedindo para Deus estar abençoando essas vidas, essas famílias. Senhor, nós queremos, ó Pai, apresentar diante do Senhor neste momento cada um desses pedidos que foram colocados aqui. Toma a família da Neuza, ó Deus, nas tuas mãos. Venha, ó Deus, pedir a favor da sua família, a favor, ó Deus, do Itamar, do Diego, do Paulinho, do Nelson. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, essa família. Que o Senhor esteja realizando, ó Deus amado, a tua obra. Que o Senhor esteja entrando, ó Deus, nessas casas. Ó Deus, que as portas estejam abertas para o Senhor entrar e realizar um grande milagre. Também oramos a favor da família da Jo. Pedimos que o Senhor esteja, Pai, realizando a tua obra, entrando com a tua provisão a favor da sua casa, a favor da sua família. Deus, o Senhor sabe qual é a área, o Senhor sabe o que ela precisa, e que o Senhor esteja fazendo um grande milagre a favor da família da tua filha, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, por este culto. Obrigado, ó Deus, por cada vida aqui, por todos aqueles que nos acompanham através da internet. Peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de paz e assim também uma semana de vitória para a honra e a glória do teu nome. Nós oramos e assim te agradecemos no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Até terça-feira às 20 horas no nosso culto da vitória. Vão na paz do Senhor.